Você já imaginou um homem desafiando não só um rei, mas também os céus? No próximo minuto, descubra como Elias, contra todas as expectativas, invoca não só o fogo do céu, mas também uma verdade que vai abalar suas crenças. Veja como um único homem pode mudar o curso de uma nação inteira e como isso pode transformar a sua visão sobre força e fé. Mas cuidado, o que você vai ouvir pode ser mais surpreendente e poderoso do que você espera. Fique conosco e desvende os segredos de uma das histórias mais intrigantes da Bíblia. Até os mais fervorosos seguidores de Deus podem se ver abatidos e esgotados, às vezes deixando que as adversidades abalem sua fé constante. Elias, um destacado profeta do reino do norte de Israel, foi testemunha e instrumento de alguns dos mais extraordinários milagres documentados nas Escrituras Sagradas. Contudo, em um período subsequente, ele se viu tomado por um profundo desânimo e medo. Diante da desobediência flagrante do rei Acabe, Deus incumbiu Elias de anunciar uma severa seca sobre as terras. Durante esse tempo árido, Deus cuidou de Elias de maneira notável, provendo-lhe água de uma corrente que, contra todas as expectativas, permanecia fluente, e enviando corvos para supri-lo com pão e carne. Esta história é detalhada em 1 Reis 17, 1-7. Elias, o tisbita, originário de Gileade, confrontou Acabe afirmando com veemência: "Pelo Senhor, o Deus de Israel, a quem eu sirvo, afirmo que não cairá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser por minha intercessão." Em seguida, veio a ele a palavra do Senhor: "Retire-se daqui e dirija-se para o leste. Refugie-se próximo ao ribeiro de Querite, ao leste do Jordão. Beba da água dessa corrente. Eu instruí os corvos a lhe fornecerem alimento ali." Ele seguiu a orientação divina. Morou junto ao ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Os corvos traziam-lhe pão e carne ao amanhecer e ao anoitecer, e ele bebia da água do ribeiro. Contudo, após algum tempo, o ribeiro secou, pois não chovia sobre a terra. Depois disso, Deus guiou Elias à morada de uma viúva profundamente afetada pela seca. Ela estava prestes a consumir o que lhe restava de alimento. Deus, então, investiu Elias com o poder de assegurar à viúva que suas reservas de farinha e azeite seriam miraculosamente renovadas, dia após dia, e assim aconteceu. Quando o filho da viúva veio a falecer, Elias intercedeu fervorosamente a Deus por sua ressurreição, e o milagre foi concedido. O Senhor instruiu Elias: "Erga-se e siga para Zarefate, em Sidom, e permaneça lá. Eu determinei que uma viúva local cujo esposo faleceu lhe proverá sustento." Elias obedeceu e partiu para Zarefate. Ao chegar aos portões da cidade, encontrou uma mulher recolhendo lenha. Ele lhe pediu água, e quando ela foi buscar, ele também solicitou um pedaço de pão. Ela, porém, revelou sua situação desoladora. "Pelo Senhor, seu Deus, não possuo pão. Restam-me apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite." Elias a encorajou: "Não tema. Proceda como planejado, mas antes prepare um pequeno pão para mim. Após, faça para si e seu filho, pois o Senhor, Deus de Israel, prometeu: seu recipiente de farinha não se esvaziará, nem sua botija de azeite secará, até que chuvas voltem a cair sobre estas terras." Ela seguiu as instruções de Elias, e tanto ela quanto sua família se mantiveram nutridos por muitos dias. O recipiente de farinha e a botija de azeite permaneceram inesgotáveis, conforme a promessa do Senhor proferida por Elias. Contudo, o filho da anfitriã de Elias adoeceu gravemente, perdendo a respiração. Em desespero, a mulher confrontou Elias: "Que relação tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste apenas para me relembrar dos meus pecados e causar a morte de meu filho?" Elias, sem hesitar, pediu o menino. Levou-o ao seu quarto no andar superior e o colocou em sua cama. Ele clamou ao Senhor:
Ó Senhor, meu Deus, por que trazer desgraça a esta viúva que me acolhe, permitindo que seu filho morra? Elias deitou-se sobre o menino 3 vezes e implorou ao Senhor. Ó Senhor, meu Deus, imploro, devolva a vida a este garoto. O Senhor atendeu ao clamor de Elias e a vida retornou ao menino. Elias então desceu com a criança nos braços, entregou-a à sua mãe e anunciou: Veja, seu filho está vivo. A mulher, emocionada e agradecida, reconheceu Elias como um verdadeiro homem de Deus e a palavra do Senhor como autêntica. Este emocionante relato está registrado em 1 Reis 17, 8, 24. Posteriormente, Deus chamou Elias para um desafio espetacular contra profetas idólatras no cume de uma montanha com vista para o mar. No momento decisivo, enquanto os deuses pagãos não respondiam aos apelos fervorosos de seus profetas, chegou a hora de Elias. Com uma oração sincera, ele invocou o Deus verdadeiro, que respondeu com uma demonstração de poder avassaladora. Fogo do céu consumiu o sacrifício no altar de Elias, mesmo após este ter sido abundantemente encharcado com água, provando assim a supremacia do Deus de Israel. Então Elias fez um desafio ousado. Agora, reúnam todo Israel no Monte Carmelo e tragam os 450 profetas de Baal e os 400 profetas da falsa deusa Aserá, sustentados por Jezabel. Obedecendo ao chamado de Elias, Acabe convocou todo o povo de Israel e os falsos profetas ao Monte Carmelo. Diante da multidão, Elias propôs: Por quanto tempo vocês vão hesitar entre duas crenças? Se o Senhor é o verdadeiro Deus, sigam-no. Mas se Baal é, então sigam a ele. O povo, no entanto, permaneceu em silêncio. Elias continuou: Sou o único profeta do Senhor que restou. Mas aqui estão 450 profetas de Baal. Vamos realizar um teste. Tragam 2 bois. Eles escolherão um para si, o prepararão e o colocarão sobre a lenha, mas sem acender o fogo. Farei o mesmo com o outro boi. Então, invoquem o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. O povo concordou, achando a proposta justa. Elias então desafiou os profetas de Baal. Escolham um boi e preparem-no primeiro, já que são muitos. Invoquem o nome do seu Deus, mas não acendam o fogo. Eles prepararam o boi e clamaram por Baal desde a manhã até o meio-dia, gritando: Ó Baal, ouça-nos. Mas não houve resposta. Nenhum Deus respondeu. Eles dançavam freneticamente ao redor do altar que construíram. Ao meio-dia, Elias começou a zombá-los. Gritem mais alto, ele deve ser um deus. Talvez esteja ocupado, viajando ou dormindo, precisando ser despertado. Eles gritaram mais alto e se mutilaram com espadas e lanças, seguindo seu costume, até sangrarem abundantemente. Continuaram com suas profecias até o momento do sacrifício da tarde. Mas ainda assim, nenhum Deus respondeu ou os ouviu. Então, foi a vez de Elias. Ele pediu ao povo que se aproximasse, reconstruiu o altar do Senhor, derrubado anteriormente, usando 12 pedras, representando as tribos dos filhos de Jacó, a quem a palavra do Senhor veio, dizendo: Seu nome será Israel. Com essas pedras, ele construiu um altar em nome do Senhor e cavou um fosso ao redor dele, suficientemente grande para conter 22 medidas de semente. Colocou a lenha, cortou o boi em pedaços e o pôs sobre a lenha. Ele instruiu: Encham 4 jarros com água e derramem sobre o sacrifício e a lenha. Eles fizeram isso 3 vezes, até a água encher o fosso ao redor do altar. Ao chegar o momento do sacrifício da tarde, Elias orou: Ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Israel, deixe claro hoje que Tu és Deus em Israel e que sou Teu servo, agindo conforme Tua palavra. Responde-me, ó Senhor, para que este povo reconheça que Tu, ó Senhor, és Deus e que voltaste seus corações para Ti novamente. Então, o fogo do Senhor desceu,
consumindo o sacrifício, a lenha, as pedras, o pó e até a água no fosso. Ao verem isso, todos caíram com o rosto em terra e proclamaram em uníssono: O Senhor, Ele é Deus! O Senhor, Ele é Deus! Este impressionante evento demonstrou de forma inequívoca a supremacia do Senhor sobre os deuses falsos e está detalhadamente registrado em 1 Reis 18, 19 e 39. A multidão testemunhou não apenas o fogo divino nas ações de Elias, mas também a chama ardente de seu ministério em ação. Elias, profundamente abalado pela rebeldia espiritual de seu povo e irado com os falsos profetas de Baal, enfrentou esses desafios no Monte Carmelo. Ele se opôs aos agentes do mal, superando a desproporcional relação numérica de 850 para 1. Sua valentia era incomparável, remetendo aos tempos antigos, quando Davi enfrentou Golias. Elias, tal como o improvável herói Davi, encarou seus adversários com um fervor indomável. Seu foco estava fixo na grandiosidade de Deus, não na quantidade de inimigos. Essa perspectiva elevada alimentou sua coragem incessante. A coragem é essencial para qualquer líder, especialmente aqueles que buscam fomentar mudanças. Elias era um reservatório de coragem, primeiramente por sua determinação que superava quaisquer dúvidas. Mesmo em grande desvantagem numérica, ele estava resoluto em desafiar Baal. Em segundo lugar, seu desejo de honrar Javé prevaleceu sobre qualquer temor. Apesar dos riscos, ele priorizou sua devoção a Javé acima de tudo. Por fim, sua compaixão triunfou sobre sua frustração com o povo. Apesar de sua repulsa pela conduta deles, Elias almejava que se voltassem a Javé. Em oração solitária no topo da montanha, ele canalizou essa coragem para invocar fogo do céu. O fogo em seu coração atraiu o fogo divino, selando a derrota de Baal. Seguindo essa extraordinária manifestação do poder de Deus, Elias foi chamado para outro milagre. Ele orou pelo fim da seca, e Deus enviou uma pequena nuvem, que logo se transformou em um dilúvio avassalador. Apesar de seus triunfos, quando Elias soube que a rainha Jezabel jurara matá-lo, ele fugiu para o extremo oposto do país. Sob uma árvore, suplicou a Deus pela própria morte. Este momento contrastante está descrito em 1 Reis 18, 41, 46. Então Elias instruiu Acabe: Suba, alimente-se e beba, pois se aproxima o som de uma chuva abundante. Acabe partiu para comer e beber enquanto Elias subiu ao cume do Carmelo. Lá, ele se prostrou com o rosto entre os joelhos e ordenou a seu servo: Vá e observe o mar. O servo retornou várias vezes, sem notícias. Na 7ª vez relatou: Vejo uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem, emergindo do mar. Elias imediatamente instruiu: Avise Acabe para preparar seu carro e partir, antes que a chuva o detenha. Em breve, o céu se encheu de nuvens escuras e vento, e uma chuva torrencial caiu. Acabe seguiu para Jezreel. A mão do Senhor estava sobre Elias, que, prendendo suas vestes, correu à frente do carro de Acabe até Jezreel, conforme descrito em 1 Reis 18:1-9. Após os eventos no Monte Carmelo, Acabe relatou a Jezabel todas as ações de Elias, inclusive como ele havia executado todos os profetas de Baal. Jezabel, furiosa, ameaçou Elias, prometendo fazer com ele o mesmo até o dia seguinte. Assustado, Elias fugiu para salvar sua vida. Chegando a Berseba, no território de Judá, deixou ali seu servo e seguiu sozinho pelo deserto. Cansado e desesperançado, sentou-se sob uma árvore de zimbro e suplicou a Deus que lhe tirasse a vida, alegando ser não melhor que seus antepassados. Enquanto dormia, um anjo o tocou e o incentivou a se alimentar. Ao seu lado, encontrou pão cozido sobre pedras quentes e um jarro de água. Após comer e beber, Elias adormeceu novamente.
o anjo retornou, o despertou e o encorajou a comer novamente, pois sua jornada seria árdua. Fortalecido por esse alimento, ele viajou por 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus, onde se refugiou em uma caverna. Lá o Senhor questionou Elias sobre sua presença ali. Elias, em sua resposta, expressou seu zelo pelo Senhor e lamentou a apostasia de Israel, que havia abandonado a aliança, destruído os altares e perseguido os profetas de Deus. Ele se sentia só e perseguido. Esta parte da história de Elias não marca seu fim, mas um momento de transformação. Deus não o abandonou em sua angústia. Pelo contrário, o fortaleceu, reintroduziu-o ao seu chamado, providenciou-lhe a companhia e sucessão de Eliseu e, finalmente, o levou ao céu num redemoinho, como narrado em 1 Reis 19, 11 e 18. O Senhor, então, instruiu Elias a se posicionar no monte. Enquanto Elias esperava, presenciou fenômenos poderosos. Um vento forte que partia montanhas, um terremoto e um fogo. Mas o Senhor não se manifestou em nenhum desses eventos. Após o fogo, veio um suave sussurro. Ao ouvir isso, Elias cobriu seu rosto com a capa e saiu da caverna. A voz do Senhor novamente indagou sobre seu propósito ali. Elias repetiu sua resposta anterior, expressando seu zelo e frustração com a infidelidade de Israel. O Senhor, então, instruiu Elias a retornar ao deserto de Damasco e a ungir Hazael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel e Eliseu para sucedê-lo como profeta. O Senhor assegurou que Jeú iria destruir aqueles que escapassem de Hazael. Eliseu foi encarregado de eliminar os que escapassem de Jeú, mas o Senhor prometeu preservar 7.000 em Israel, que não se prostraram a Baal, conforme está em 2 Reis 2:11. E aconteceu que, enquanto caminhavam e conversavam, um carro de fogo e cavalos de fogo surgiram e separaram um do outro, e Elias ascendeu ao céu num redemoinho. Esta cena espetacular ilustra a proximidade e o poder de Deus. Nossa humanidade é semelhante à de Elias. Experimentamos exaustão e, quando mente e corpo se cansam, podemos nos sentir oprimidos. Contudo, o Deus que nos criou, recordado no Salmo 103:14, como aquele que conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Jamais se esquece de suas promessas, mesmo quando nossa lembrança da sua bondade enfraquece. Elias estava ciente da idolatria em Israel e sabia que o tempo do julgamento divino havia chegado. Ele previu a seca e a fome que assolaria a terra, pois foi ele quem proclamou esse julgamento. Este período sombrio na história de Israel foi marcado pela quase total apostasia do povo e pela rebelião aberta e desafiadora do rei contra o Senhor. Imagine a imensa coragem necessária para um homem orar pelo julgamento sobre seu próprio povo, confrontar um rei maligno e desafiar centenas de falsos profetas sobre sua devoção. Elias, levado ao céu há muito tempo, ainda hoje nos ensina uma lição valiosa. Imagine a imensa coragem necessária para um homem orar pelo julgamento sobre seu próprio povo, confrontar um rei maligno e desafiar centenas de falsos profetas sobre sua devoção. Elias, levado ao céu há muito tempo, ainda hoje nos ensina uma lição valiosa. A verdadeira liderança às vezes exige solidão e a coragem de expressar verdades incômodas. E assim, testemunhamos a força impressionante de Elias, um homem que enfrentou reis e céus com uma fé inabalável. Mas esta é apenas uma das muitas histórias surpreendentes que esperam por você. Em nosso canal, cada vídeo é uma jornada por narrativas que desafiam o comum e revelam verdades profundas. Se você gostou de descobrir os segredos por trás da coragem e da fé de Elias, imagine o que mais você pode desvendar conosco.
não perca a oportunidade de explorar mais histórias que podem transformar a sua visão de mundo. Certifique-se de se inscrever, ativar as notificações, curtir e compartilhar, para que você e seus amigos não percam nenhuma de nossas incríveis jornadas. E claro, queremos ouvir de você nos comentários. Qual história bíblica você gostaria que explorássemos a seguir? Junte-se a nós nesta aventura contínua de descoberta e inspiração. Até a próxima. Continue explorando, questionando e acreditando. Descubra no primeiro comentário o nosso e-book exclusivo sobre como superar desafios e viver uma vida abundante que você precisa saber. Clique agora.